Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Sou Casa. Eu sou o pastor Adriano Bussadori e é um enorme prazer receber você aqui neste momento. Antes de nós iniciarmos a palavra de hoje, eu quero que você possa se inscrever no canal, acesse o sininho, deixe o teu like para que a gente possa fazer com que este canal venha chegar até lugares com a mensagem de Deus aonde talvez eu e você nunca iremos poder chegar, mas que através desse canal que nós temos hoje, que nós possamos chegar ao coração das pessoas. Amém? Mais uma vez é um prazer receber vocês aqui e hoje eu quero compartilhar com vocês um pensamento que eu creio que nos últimos tempos, esse tempo de pandemia que nós estamos enfrentando, é algo que tem afetado muito a vida das pessoas, que chama saúde emocional. Nós estamos sendo bombardeados com tantas informações, com tantas preocupações, que será que nós estamos tratando a nossa saúde emocional de uma forma adequada? Será que nós estamos conseguindo passar pelas adversidades, pelos problemas de uma forma coerente, de uma forma saudável? Então eu quero iniciar hoje esse bate-papo com você aqui, fazendo 3 perguntas que eu separei aqui. Como está a tua saúde emocional? Como estamos lidando com as nossas emoções? Quais são as motivações das nossas decisões? Nós sabemos que um dos males desse nosso século é a depressão. E a depressão é algo que atinge totalmente o emocional de uma pessoa. Coisas mal resolvidas, perdões não liberados, são coisas que vão enraizando dentro do coração do ser humano e que por muitas vezes se tornam até uma doença, se tornam por muitas vezes uma doença que leva a pessoa até a morte. E aí tem muita gente que fala, às vezes a depressão é uma frescura. Não é não, gente. Sabe por quê? A depressão é algo que nós temos que tratar, são problemas internos que nós temos que resolver, são essas coisas emocionais, esses problemas emocionais que nós temos que todos os dias está resolvendo no nosso dia a dia. E quando tomamos decisões precipitadas, no calor da emoção, que nós ferimos outras pessoas, ou outras pessoas nos ferem, isso gera impacto dentro dos nossos corações. Isso gera impacto nas nossas emoções. E aqui eu quero relatar com vocês 3 personagens da Bíblia que agiram por impulso, que agiram pelo calor da emoção, que agiram pela emoção, pensou pelo coração e não pensou pela razão, e tomaram atitudes erradas, atitudes que levaram eles a tomarem decisões que mudaram o curso da vida deles, né? E quantas vezes eu e você, nós já tomamos decisões na nossa vida no calor da emoção, que por muitas vezes nós nos arrependemos até hoje. Falamos coisas que não deveriam ser ditas, falamos de alguma pessoa e não deveríamos ter falado, enfim, às vezes com uma certa brincadeira ferimos outras pessoas sem saber que ali nós estávamos agredindo emocionalmente essa pessoa, né? Eu quero falar hoje com você a respeito de 3 personagens, começando com... nós vamos falar sobre Davi, Jonas e Judas Iscariote. E aí você pode falar assim para mim, mas pastor Adriano, qual semelhança tem esses 3 personagens? Vamos acompanhar aqui, ó. Jonas. Todos nós conhecemos a passagem de Jonas, que Deus dá uma ordem para Jonas para ir até uma cidade chamada Nínive, que ali Deus tinha algo para resolver com aquele povo, tinha algo para tratar com aquele povo, mas num ato de desobediência, Jonas não cumpre com aquilo que Deus pediu para ele. E aí nós vamos ver que Jonas, por um ato totalmente emocional, de não aceitar uma ordem de Deus, Jonas sofre com a decisão. E o seu deserto emocional se torna o local de tormenta. Ele começa a brigar tanto com ele mesmo, ele começa a brigar tanto com as emoções dele mesmo, que ele não aceita aquilo que Deus tinha para a vida dele. E o que se torna o deserto de Jonas? Qual que é a consequência de um ato emocional que Jonas
que Jonas toma uma atitude equivocada e vai entrar numa embarcação, qual que se torna o deserto de Jonas? Jonas é engolido pelo peixe, assim diz a Bíblia, como nós conhecemos. E ali aquilo se torna uma tormenta para ele. Aquilo se torna o deserto naquele momento para Jonas. Por quê? Partiu tudo de uma decisão emocional equivocada, uma decisão emocional que levou ele para um outro local onde Deus não tinha aquilo para ele. Uma outra pessoa, um outro personagem que nós podemos ver na palavra de Deus é Judas Iscariotes. Por um ato totalmente emocional e por um caráter totalmente corrompido, ele toma uma decisão de vender e entregar Jesus. E olha só como essa atitude dele deixa um marco na história. Que todas as vezes que nós escutamos o nome Judas, seja em qualquer local, seja em qualquer religião, nós já temos dentro de nós Judas traidor, Judas aquele que traz, Judas aquele que se corrompeu. Olha só que coisa que ele trouxe para ele. Ele é considerado o maior traidor da humanidade. Ele traiu Jesus, ele entrega Jesus, ali nós sabemos do sofrimento, de tudo aquilo que aconteceu com Jesus, através dessa traição de Judas. Só que não só contente ainda com essa atitude que ele teve, nós vamos ver que ele toma também uma outra decisão totalmente precipitada, totalmente conturbada, o emocional dele, que o quê? Ele vai e ele se suicida. Ele não consegue trabalhar com uma situação que ocorreu, um erro dele, essa parte de ter entregado Jesus, de ter vendido Jesus, e ali ele entra num outro âmbito, eu creio, emocional muito pesado, muito terrível, que ali ele decide simplesmente acabar com a vida dele. Irmãos, eu fiz algumas pesquisas a respeito de depressão, e tem uns especialistas que dizem que quando uma pessoa se mata, ela não quer, na verdade, morrer, ela quer acabar com aquele sofrimento que ela está sentindo. Então, olha só que coisa terrível, né? A pessoa não quer morrer, ela quer acabar com aquele sofrimento. Então, talvez a pressão que Judas recebeu foi tão grande emocionalmente que ele não soube lidar com isso e ali ele acabou dando cabo da sua própria vida. Então, olha só, tem decisões emocionais em nossas vidas que se tornam permanentes. Às vezes tem coisas que eu passo, ou que eu sofro até hoje, ou que você está me assistindo também, sofre até hoje, que foi uma decisão emocional totalmente equivocada do passado. Um outro personagem que nós podemos ver também é Davi. Nós vamos ver lá em 2 Samuel, no capítulo 12, no verso 10, a história a respeito de Davi. Davi manda buscar Batseba, e ali ele força uma situação, ele tem relações sexuais com ela, para piorar a situação ainda, ela engravida, e depois disso ele manda Urias, que é o marido de Batseba, quando ir para a guerra, para ir à frente da guerra, para ele poder morrer. Davi trama toda uma situação para com que Urias morra, para com que ele fique com Batseba. E isso vai se tornando uma bola de neve, que nós vamos ver, principalmente lá nesse versículo, no capítulo 12, no versículo 10, que Deus se apresenta diante dessa situação, Deus vê essa situação. No versículo 12, nós conseguimos ver que Deus está falando que assim, não tem como você fazer as coisas, Davi, e ficar escondidas aos meus olhos. Só que, irmãos, isso agora é muito sério. Quanto tem custado as nossas decisões? Porque as nossas ações, existe um preço. E por muitas vezes, quando nós tomamos essas atitudes equivocadas, essas atitudes tomadas pela emoção, nós pagamos um preço muito alto por isso. E Deus está falando comigo e com você nesse dia, que nós venhamos tomar as decisões pausadas dentro do Espírito Santo, dentro da direção da Bíblia, dentro da voz do Espírito Santo sobre a nossa vida. Olha só, nós temos que tomar cuidado, pois os nossos erros que nós cometemos hoje pode cair sobre os nossos filhos, sobre as nossas próximas gerações. Ah, pastor, como assim? Pode. Nós vamos ver que a espada, ela entra de uma forma dentro da casa de Davi,
que ela vem fazendo ali uma tormenta dentro da casa dele. Eu separei aqui cinco pontos para ilustrar esse momento de dificuldade dentro da casa de Davi, por consequência de erros que ele cometeu, porque nós não estamos isentos de poder, como diz o ditado popular, colher aquilo que nós plantamos. Olha só, o primeiro que eu separei vai dizer: morre o filho de Batseba. O filho que ele teve, que ele engravida, morre, e ele sente muito por isso. O segundo ponto, seu filho Aminon, ele estupra sua filha Tamar dentro de casa. Olha só que situação terrível. O filho pegando estuprando a própria irmã dentro de sua casa. Aí nós vamos ver uma outra situação, que é o terceiro ponto. Absalão, que é um outro filho, vai e mata o seu irmão Aminon por questão de vingança da sua irmã Tamar, por aquele ato que ela ocorreu. Olha só o inferno que começa a se virar dentro da casa de Davi. Absalão, agora, depois que ele mata o seu irmão, ele se volta totalmente contra Davi, porque ele entende que Davi ali não teve um posicionamento firme a respeito do seu irmão Aminon, e ali Absalão se torna inimigo do próprio pai. Absalão toma as suas concubinas, ali ele tem relações com as concubinas do seu pai. Ali entra uma outra situação, que é o quinto ponto, que Joabe, que é um sobrinho de Davi, que é o responsável pelo exército, sai atrás de Absalão e mata Absalão. Então olha só, nós temos que refletir que as nossas ações hoje, elas vão gerar consequências no futuro. Eu e você hoje, nós estamos sendo consequências de escolhas que nós fizemos, talvez há 5, 10 anos atrás. Daqui 5, 10 anos para frente, nós vamos estar colhendo coisas que nós estamos plantando hoje. Então é muito sério quando a gente se fala sobre saúde emocional, de como você tem lidado com as adversidades, como que você tem lidado com os dias maus, como que você tem lidado com os dias difíceis ou com as situações difíceis. A história de Davi com Batseba, de suas escolhas erradas, tem consequências catastróficas. E nós vemos que isso está na história para nos deixar um alerta, para com que nós não venhamos cometer essas atrocidades, para com que nós não venhamos cometer esse tipo de pecado contra Deus, contra a nossa família. Para todas as decisões erradas existe um preço a ser pago. Sabemos que não podemos ser inconsequentes nas nossas escolhas. E todas as vezes que nós formos fazer uma escolha, nós temos que fazer elas baseadas dentro da palavra de Deus. Nós temos que fazer ela baseado dentro da vontade do Espírito Santo. Porque a própria Bíblia vai dizer que a nossa vontade, ela nos engana, o nosso coração nos engana, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, que nós possamos ter essa saúde emocional. Eu quero deixar uma frase final para a gente poder encerrar esse vídeo aqui de hoje e deixar com que você tenha essa frase no seu coração. As emoções que nós tomamos, elas são passageiras. Porém, as decisões que nós tomamos mediante essas emoções, elas são permanentes. Então, aquilo que eu estou decidindo fazer hoje pode gerar uma situação permanente na minha vida. Olha só que coisa terrível. Então, nós temos que ter uma coerência em tudo que nós formos fazer. No falar, no andar, no se posicionar, sabe? Às vezes até numa brincadeira com alguma pessoa, às vezes aquilo que é uma simples brincadeira, para mim e para você, às vezes nós podemos estar ferindo outra pessoa sem saber. A saúde emocional, ela desencadeia uma série de coisas no nosso dia a dia. A palavra de Deus, quando fala assim, guarda o teu coração, na verdade, na transliteração, nas traduções, está dizendo, guarda o teu emocional. Guarda o teu emocional, porque quando nós estamos com o nosso emocional abalado, tudo fica fora do eixo. Quando o nosso emocional está ruim, a gente não consegue se relacionar direito com as pessoas, nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos, enfim, fazer as coisas normais do dia a dia, porque o nosso emocional está abalado. Então, eu te peço que nós venhamos saber lidar com as adversidades do dia a dia.
que nós venhamos saber lidar com as vontades do nosso coração, que nós venhamos ter saúde emocional, porque quando nós conseguimos manter o eixo dessa saúde emocional, nós conseguimos começar a entrar num outro departamento que chama o departamento da sabedoria. Inteligência e sabedoria são coisas diferentes. Inteligências, por muitas vezes, nós podemos nascer e desenvolvendo. A sabedoria de Deus, nós temos que ir buscando ao longo do tempo. Que Deus te abençoe e que você possa ser um canal de Deus, que você possa pegar essa mensagem e enviar para alguém que você sabe que está precisando, para com que Deus venha falar no coração dessas pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.